Pessoal, convidando vocês a me acompanharem em mais um unboxing. Dessa vez é um deck de cartas proveniente da Rússia e vamos abrir juntos para ver o que é que chegou. Normalmente demora muito as encomendas vindas daquele país ou dos países vizinhos, devido ao sistema de correio. Então, vamos ver como é que chegou, como é que está. Papel exclusivamente para segurar a nota e o deck. Vamos lá. Então, esse é um deck de cartas Lenormand. Parece-me que não possui sim uma embalagem no papel. Perfeito. Aqui. Bom, então vem numa caixinha de papel, né? 36 cartas, mais 4, eu não leio o russo, evidentemente, mas deve ser mais 4 cartas extras, imagino, ou então de orientação. Vamos ver a qualidade gráfica. Bom, aqui a gente já tem uma ideia do verso das cartas, né? É um ramo de rosas, um ramo de flores. E daí vem uma carta que deve representar uma carta sim, uma carta não, né? E mais alguma coisa. Vamos lá. Esse deck tem uma característica interessante no Lenormand. Ele é para ser usado por pessoas que utilizam ler cartas inversas, ou seja, quando você embaralha a carta, você também pode embaralhar misturando a posição da carta. Então, ela numa posição ela significa positivo, numa outra posição ela pode significar negativo, certo? Então, todas as cartas terão essa possibilidade de serem lidas numa das duas figuras. Vamos nessa. Então, olha, positivamente, essa carta, o trevo, a carta número 2, é este lado. Quando ela significa obstáculos, como no sistema brasileiro, ela está desse lado. Olha, os trevos estão mortos e há muitas pedras ao redor deles. O lado positivo do barco, o lado negativo da carta do barco. Comentar com vocês agora a qualidade. A qualidade é excelente. As cartas são um pouco mais duras do que o normal e o tamanho da carta é o tamanho da carta de tarô, na verdade. Mas é um material bom, é uma impressão boa e parece ser bastante durável. A casa no sentido positivo, a casa no sentido negativo, envelhecida, estragada. A árvore, saúde ou família ou tradição, conforme vocês leem.
a árvore morta no negativo. E assim todas as cartas. As nuvens, aqui as nuvens quase num temporal, né? E temos todas, a cobra pronta para ataque, a cobra descansando ao sol, o caixão, né? E o caixão violado, o buquê e o buquê sem as flores, a foice e a foice no sentido de descanso, de colheita, né? E a foice no sentido de corte mesmo, de trabalho. Aqui a colheita está feita, aqui está sendo colhido, está sendo cortado. A vassoura, né? Ou o chicote, depende do artista, como que o artista interpreta, mas é a mesma coisa, vassoura e chicote, né? Uma posição bacana, e aqui varrendo uma situação obscura, uma situação mais difícil. Os pássaros, corujas e pássaros. Acho que também são corujas. Elas têm cores diferentes. Criança, criança. Raposa, raposa. E assim, pessoal, todas as cartas desse deck, elas são de uso reverso, né? Todas elas. Cegonha, o cão, a torre, o jardim, a montanha no sentido mais positivo, a montanha num sentido mesmo de obstáculo, de barreira, de impedimento. Os caminhos que praticamente a nada conduzem. E assim nós vamos com todas elas. Os ratos, coração. Muito bacana. O livro, né? O livro aqui é aberto, livro fechado. Muito interessante. É muito difícil. Eu raramente ou raras vezes eu encontrei pessoas que usassem cartas invertidas para dentro do sistema Lenormand, né? Mas há quem prefira. Quem não joga exatamente colocando as cartas dentro de um grand tableau, de uma mesa real, né, aonde a localização vai indicar se a carta deve ser lida de forma mais positiva ou negativa. As pessoas que fazem um jogo mais livre, mais solto, elas podem se utilizar desse tipo de vou chamar de equipamento, né, porque é um instrumento. O baralho nada mais é do que um instrumento na mão de quem lê o oráculo, né? Então, elas vão se utilizar para saber se é para ser lida a mensagem de forma positiva ou de forma mais negativa. Os peixes, por exemplo. Aqui o aspecto negativo da carta, aqui o aspecto mais colorido, mais positivo. A âncora, e a âncora aqui perdeu sua função, ou seja, ela está desligada, ela não oferece mais segurança, ela não oferece mais estabilidade. A cruz, e a cruz no sentido realmente de uma situação muito mais traumática. E aqui nós temos duas figuras extras, né? Mulher e homem, e aquelas duas cartas que eu mostrei no começo, que provavelmente indicam situações positivas e situações mais negativas, certo? Então, pessoal, é mais um deck de carta.
bastante curioso, né? Eu confesso a vocês que é o primeiro que eu adquiro com essa possibilidade de leitura, de utilização da própria carta. E vou experimentar, eu acredito que deve ser muito interessante. A gente tem que, de uma certa forma, se readaptar a cada vez, né, ao instrumento, mas depois ele vai se adequando também à nossa maneira de ler. Então é isso, eu vou deixar embaixo no texto que acompanha esse vídeo, como sempre, eu deixo todas as informações que não constam no momento que eu estou fazendo o unboxing, né? Porque também para mim é, de uma certa forma, uma surpresa. Eu não conheço o baralho, não vi antes, mas é bacana depois colocar mais alguns dados que são como as pessoas que possam se interessar por ele também possam adquiri-lo. Então, aonde que eu comprei, isso espero que ajude vocês sempre, cada vez mais, nos projetos que vocês também têm de conhecimento, de estudos, né, e de leitura cartomântica. Para vocês, o meu muito obrigado por mais uma vez estarem me acompanhando num unboxing e até, sem dúvida alguma, uma próxima vez.